Nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Emmanuel vem comentar na lição 60 do livro Caminho, Verdade e Vida, Prática do Bem. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado, que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, e isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele mesmo em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, em vez disso converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Prática do bem. Uma frase marcante aqui do estudo de hoje, né? Ele fala para a gente assim: uma contenda pode perdurar por muitos anos com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Tem aquele velho ditado: quando um não quer, dois não brigam, né? E o que acontece na grande maioria das vezes, uma das partes fica esperando resposta, né? Aquele duelo de quem vai falar a última palavra, quem é que vai falar mais alto, quem é que vai se impor ao outro, ou até quem vai dar o último golpe também, né? Que isso acontece tanto na agressão física como na agressão verbal. A gente vai trazendo problemas graves para a gente o tempo todo e que vai sendo resolvido através da lei de causa e efeito, através dessas reparações que a gente, como disse Jesus, enquanto não se cumprir o último tio, não vai passar. Mas uma atitudezinha de renúncia, uma atitudezinha mudando o nosso sentimento, a gente consegue reverter esse quadro todo. E ele vem falar nesse estudo de hoje sobre a prática do bem, que pegando um versículo de Pedro, que Pedro escreveu nas suas cartas, falando assim que para tapar a boca a ignorância dos homens loucos. Então, naturalmente, quando a gente lê esse versículo, ele está querendo dizer para a gente de uma espécie de defesa. A melhor maneira de se defender o quê? É contra-atacar? Qual é a melhor maneira da gente... Não, ele está falando que a melhor maneira é a gente estar praticando sempre o bem, estar deixando que o mal tente nos alcançar, ou até mesmo nos alcance, mas nunca revidar esse mal com o bem. Então ele começa falando para a gente, né, que à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai compreendendo o valor do tempo, das oportunidades, e deixa de lado, né, as discussões estéreis, discussões caprichosas, discussões que a gente vai ver um querendo impor ao outro seu ponto de vista. A grande maioria das vezes é isso, um querendo impor ao outro. E no campo, então, principalmente no campo doutrinário, no campo religioso, então, é que essa disputa ela vai perder completamente. Ele até fala aqui no quarto parágrafo: no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Então, a gente sempre submeter que vale a pena eu realmente tomar esse caminho. Vamos lá, eu vou lembrar aqui de uma coisa, e lembro sempre com muito carinho disso. Me lembro sempre com muito carinho de uma pessoa que virou para mim certa vez e falou assim: você é espírita, né? E essa pessoa ela é da igreja presbiteriana, né? Então ela falou para mim assim: você é espírita? Você tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu falei: tem. Você pode me emprestar esse livro? Que eu tinha curiosidade de ver, que às vezes eu vejo o espírita falando tão bem sobre o Evangelho. Eu falei: o espírito estuda muito o Evangelho.
Espírita não tem muito costume de estudar o Velho Testamento, mas estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, todas elas. Vocês estão vendo aí, por exemplo, com esse estudo do Emmanuel. Emmanuel todo dia pega um versículo bíblico e estuda as epístolas depois. Hoje estamos vendo a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, e até o Apocalipse. Mas quando vai no Velho Testamento, são poucos os relatos do Velho Testamento. Ela falou, tá bom, me empresta o livro, eu emprestei. E eu fiquei sem esse meu livro que quase uns 2 meses. Peguei um outro emprestado lá no centro, né? Trouxe para casa porque é livro de terapia, é livro de bezinha de cabeceira. 2 meses depois, e aí, conseguiu ler o livro? Ah, eu não gostei não. Eu não gostei não, porque você pega logo o primeiro capítulo do Evangelho, ele vem falar de 3 revelações e diz que a terceira revelação é o Espiritismo. Que pretensão é essa? E depois vem do Meu Reino Não É Nesse Mundo, e logo em seguida vem falar de reencarnação, ou melhor, de pluralidade de mundos habitados, né, que há várias moradas na casa do Pai. E no capítulo 4, sim, fala de reencarnação. Então, logo ali eu já parei, não li mais nada. Eu falei, não, então tá bom. Ela me deu o livro de volta, mas eu queria falar com você. Mas o que você queria falar comigo? Ah, não, você está querendo entrar em discussão doutrinária? A intenção não é essa, entrar em discussão doutrinária. Até porque você nem leu, né? Quando a gente ainda lê para poder ter como, né, você... É um costume, principalmente no meio jurídico, você ler tudo para você ter como se defender depois. Você falar assim, não, eu li realmente, eu não concordei com isso aqui, e apresentar as suas defesas. A gente vai perceber o seguinte, que até o próprio Allan Kardec, ele tinha todo o cuidado, o bom senso, e acima de tudo cuidado nas palavras dele. Mas ele respondia todas as indagações que chegavam até ele. Mas ele, de maneira nenhuma, você vai entrar em discussões estéreis e caprichosas, que é para um querer impor com o outro, não. Tem um capítulozinho no Evangelho que fala o dever. Eu gosto muito desse capítulo do dever, né? Ele está lá no capítulo 11, lá no Amar ao Próximo com a si mesmo. Ele fala, o dever começa onde eu devo respeitar o direito das pessoas, mas também termina onde eu exijo que respeitem o meu também. Então fique com sua crença e respeite o nosso direito de ter a nossa crença também, né? Que a gente assim vai vivendo bem, sem um ficar impondo nada um para o outro. Então ele fala para a gente, quando for entrar nesse tipo de discussão, principalmente no serviço divino, desde que tenha caridade no meio, esteja sendo alguma coisa que vai fazer diferença, antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Que frase maravilhosa, demônio, né? O bem mais humilde, mais simples, é a semente sagrada. É claro que o Leopoldo Machado, ele fala para a gente, na nossa casa, o seguinte, que o maior bem que você pode fazer pelo ser humano é a iluminação de suas mentes. A caridade maior é a do estudo, das informações, dos esclarecimentos. Porque essas informações elas servem para a vida eterna. A gente sabe que saco vazio não para em pé, a pessoa precisa se alimentar, precisa se vestir, tudo bem. Mas essas informações que eles vão aprendendo, né, a gente vai aprendendo, a gente leva para toda a eternidade. Então ele fala que é o maior bem. Mas ao mesmo tempo, ele vem falar para a gente o seguinte, se for para efeito de caridade, vale a pena gastar energia. Se não for, está sendo aqui só para duelo de palavras, para querer convencer, querer dar a última... Não vale a pena, não entra nesse caminho. Porque ele bota aqui no final, vai lá, Jesus quando foi convocado a discutir, ele imolou-se, né? Por se ter transformado ele próprio em divina luz, ele dominou-nos a treva da ignorância, ele não parlamentou com a gente, em vez disso converteu-nos, não pediu compreensão. Então, deixa do jeito que está. Tem aquela frase da década de 70 ainda, né? Viva e deixe viver. Deixa a pessoa viver o momento dela, porque naturalmente Deus vai se encarregar de construir os caminhos para que ela daqui a pouco tome um caminho para conhecer a verdade, e a gente vai perceber o seguinte, existem vários caminhos diferentes, mas todos eles vão acabar levando a gente à verdade mais cedo ou mais tarde, e o que cabe a gente agora nesse momento, essa etapa evolutiva que a gente está vivendo agora, é a etapa de aprender a amar o próximo como a si mesmo. Enquanto a gente não aprender isso, a gente não vai evoluir, não vai caminhar. A gente precisa muito nesse momento aprender a amar ao próximo como a si mesmo, aprender a respeitar, se for fazer qualquer interferência, que seja interferência na caridade, não aquela de egoísmo, vaidade, orgulho de querer se impor. É a mensagem de Emmanuel de hoje. Mais uma vez a gente agradece do fundo do coração, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.